nego velho, valendo, né? Vai dar ali. Fala, pessoas! E aí, como é que estão? Tudo bem com vocês? Então aqui, Daniel, diário do Uber. Isso me apresenta. Hoje eu recebo aqui o trimotorista, tá aqui, ó, agora a versão não cabeluda. Não, tá trocado, tá ao contrário. Ah, é verdade, tu tinha cabelo comprido, né? Tinha, cara, vai, que loucura. Aquela vez que a gente se falou, ainda tinha umas melenas. Sim, quando eu te conheci, tu tinha cabelo comprido. Era cabeludão, era uma ruivona, né? Até uma história bem curiosa disso daí. Assim que eu gosto, já começou contando história. Um passageiro, durante a pandemia, entrou, daí eu usava aquela... Só um pouquinho, Kleber. Depois eu deixo tu falar durante 5 horas, porque tu tá acostumado a fazer isso. Kleber, trimotorista. Eu acho que não precisa... dispensa apresentações para quem é motorista aplicativo em Porto Alegre, é óbvio, né? Se existe um número 1 que eu conheço... Este é o cara. Agora ele vai dizer por quê, se ele quiser dizer por quê que ele é o número 1. Pra mim, esse aqui é o número 1. Tá, agora Kleber vai, é tudo contigo. Cara, então assim, ó, não, mas tá, é sobre isso aí que o Daniel tá falando, tem várias curiosidades nessa aí, né? Então eu vou linkar algumas delas, né? Então, como é que eu e o Daniel, a gente se aproximou pelo seguinte: o Daniel, ele tinha um perfil no Instagram que era bombadão. Tu tinha bastante seguidor, né? Tudo comprado. Era? Era. Sério? Puta merda. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tu que é recém começando como influencer, quer ser digital, influencer, né? Nunca faça. Nunca compre seguidores. Eu nunca falei sobre isso. O meu perfil anterior, eu tinha lá meus 2.000 inscritos, e daí um dia assim, não, eu preciso ter 10 porque eu queria fazer o arrasta pra cima. Não, eu preciso ter 10 porque eu queria fazer o arrasta pra cima. Eu falei, comprei. Sei lá, paguei 50 pila. Sim. Ele foi a 10 e não sei porque o próprio Instagram me deu um strike e eu caí pra 5.000 e fiquei com 5.000. Só que daí, nunca mais ele cresceu, porque eles são refil, né? Daí, à medida que o pessoal sai, o próprio Instagram repõe. E todos são usuários que não sabem quem tu é, então não interagem, não comentam, não curtem, não fazem porra nenhuma contigo. Não fazem nada, só ocupa espaço lá. Pra minha sorte, o próprio Instagram, por algum motivo ali, à minha vontade, bloqueou aquela conta, e não foi por causa disso. Depois eu vim descobrir que todos aqueles que usavam a palavra Uber, ou alguns daqueles que usavam a palavra Uber no perfil, foram bloqueados por causa desse motivo. Só que eu, sem saber disso, criei a conta atual, que é Diário de um Uber Oficial, que tá aí até hoje, e hoje já tem, sei lá, 12.000 inscritos, e sim, esses são todos orgânicos que clicaram em seguir por sua conta e risco. Dito isto, por que tem a ver essa história agora? Aí seguimos lá. Tá, agora é contigo. Tu vai lembrar, eu morava lá na Cachoeirinha ainda. Sim, na Cachoeira. E daí, nisso a gente já trocava mensagem, mas a gente nunca tinha visto um na cara do outro. Aí um dia ele me mandou uma mensagem assim, derrubaram a minha conta do Instagram. Deu, não dá nada. Abriu uma live na hora, a gente começou a conversar. Sim, o Kleber fizemos uma live. Isso mesmo, exatamente. E ali, eu lembrei disso agora, não lembrava. Teve mais disso. Alguém que a gente chamou, que entrou. Não, apareceu do nada o Alan Eibert. O Alan, verdade. Ele tava acompanhando a live e pediu pra participar. E daí a gente trocou uma ideia, exatamente. Mas aquele dia ali foi o start daquela tua conta, Foi, né? eu criei ela naquele dia de tarde, e daí eu mandei mensagem pra alguns conhecidos, inclusive tu, pra colocar no Stories e chamar pra minha conta. E eu cheguei com perto de 200 inscritos, mais ou menos, até a hora daquela live. Sim. E daí a gente chegou perto de 1.000, eu acho, depois da live. Durante a live a gente já bateu 1.000. Exatamente, porque daí... Na época só podia ficar 1 hora o Instagram. Né? Porque eu não tinha esses 1.000 inscritos. Tu já tinha lá uma quantidade, e daí tu conseguia ficar mais tempo. Acho que eu já tava no... Cara, a minha conta, ela sempre transitou ali na casa entre 9 e 10 mil. Né? Ela foi, durante a pandemia ali, ela cresceu. Tá, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade deu do Daniel, a gente acabou de passar na esquina ali. Um belo dia, eu tinha, uma outra curiosidade também. Um belo dia resolvi mudar. Eu não lembro. A galera hoje acompanha muito esses podcasts de motorista e tal, né? Mas pouca gente sabe que a gente foi precursor desse negócio aí, né? Eu neguei o convite do Kleber, sabe? Que vergonha. Não. Vergonha. Me lembrei disso agora, Kleber. Vamos aparar arestas, né? Já paramos as arestas, mas então... agora é pública, né? E aí a gente foi precursor desse negócio aí. Olha, igual a mim, ó. Igual a mim. Tu, o Marcelo Fora da Curva e o Black, né? Não, eu já tinha feito uns. E aí o Marcelo, ele se interessou, daí disse, vamos fazer... O Marcelo fez no segundo momento, então. No segundo momento, nós fizemos um episódio. E na real ali foi até um desacerto, não foi entre eu e o Marcelo.
foi o Black. Ele não gostou porque, em casa... Eu acho que ele queria alguma coisa em estúdio, tal, mais organizado. Sim, vocês fizeram na casa do Marcelo com o Thomas, Exato. né? Com o Thomas, né? Cara, é que eu sempre tive muito aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação aqui. Eu tive muito aquela coisa meio punk rock, faça tu mesmo, sabe? Não tenho recurso, foda-se, vamos fazer com que a gente tem uma pegada aqui nesse podcast aqui, né? Tu vê, não tem nenhuma estrutura, não. Tem uma GoPro, que eu não paguei 2 prestações ainda, tava contando pro Kleber agora. Isso é uma coisa de bastidores. E o resto é isso aqui, é a forma com que eu trabalho no meu dia a dia. Cara, é fazer acontecer, né? Exatamente. Tu já veio no churrasco dos caras aqui no meio? Nunca vi, mas eu todo dia fico com inveja. Pô, eu parei um dia ali, tava maior engarrafamento aqui, a gente tá passando na Mariante com a Guete aqui. Segundas-feiras. E daí a gurizada faz um churrasco ali, esse churrasco diz que já tem há mais de 50 anos, né? E aí eu parei ali, que tem uma rapaziada que fica bebendo ali, e daí uns nego velho bem assim, tá servido, só chegar, e eu, caralho, mano. Chegou pra comer junto? Não, eu disse, não, tô trabalhando e tal, daí tinha uma passageira atrás aqui. Tá, tu tava... Não, tava com o passageiro, aqueles olhos velhos, né? Saía dos nossos velhos, né? Toda segunda-feira aqui nesse largo que tem entre a Mariante, a Vasco da Gama e a Guete. É tipo uma praça aquilo ali. É um largo, não sei o nome. Canteirão, deve ter um nome esse largo. Largo, aqui tá aqui, ó. Largo Ernesto... alguma coisa. Depois eu descubro e deixo pra vocês. Banana sem caroço. Tá, mas e aí continua a história do número 1. E aí é o seguinte... Aí a gente fez lá o episódio do podcast, daí o Marcelão não gostou, porque em casa, não sei o que, tal. Sei que daí rolou, aquele dia já rolou separação. No primeiro dia... sim, foi um episódio só e aquele bairro da Zona Norte ali, Humaitá. Humaitá, nem fala, né? E aí a gente fez só aquele episódio ali, daí não rolou. Aí, cara, o problema é que nessa aí, a gente acabou tendo uma... Não, olha pro Instagram, olha pra GoPro. A gente acabou tendo meio que assim, ficou um desacerto entre eu e o Marcelo, fora da curva, né? Que eu e o Marcelo a gente se conhece há muito tempo. Desde a premiação dos melhores lá do Clube 6 Estrelas. A gente já se conhecia de lá, pessoalmente, porque... isso aí é 2018. Eu sentei aqui, ele sentou aqui. Sim, nessa época aí. E aí nós sentamos junto e tal, e o Thomas estava sentado atrás, a gente sentou todo mundo junto ali e tal, né? Por isso que eu, Marcelo, Thomas, a gente já se conhecia daquela época toda ali, né? E, cara, tu sabia que eu perdi o melhor do 6 Estrelas lá Eu também fui bloqueado. Não, mas não foi por isso, foi no critério de desempate que eu e o Marcelo... Tu perdeu o prêmio do melhor. Do 5 estrelas, a nota 5 estrelas? Os dois tinham nota 498. Se tu perguntar pro Marcelo, ele vai contar a mesma história. E o critério de desempate foi o número de viagens, que o Marcelo trabalhava mais que eu. O Marcelo tinha mais viagem que eu, e daí eles precisavam desempatar. Quantas viagens tu tem, Kleber? Cara, eu acho que agora... Tá, eu sou... mais outra curiosidade, vamos largar aí. Eu acho que agora que ele vai largar o porquê que eu chamo ele de número 1. Não sei. Tá, então continua. Mas olha só, quando entrou o dinheiro em 2017, março de 2017, tu já tava, né? Quando eu entrei, eu comecei em junho e já tinha dinheiro. De 2017 já tinha dinheiro, tá. Várias contas, várias contas daqui de Porto Alegre, zerou o número de viagens. Naquela atualização para entrar dinheiro, e daí o que aconteceu? Aparecia lá que eu tinha 1 ano e 2 anos já, não sei o que, e 0 viagens. E as minhas viagens contam agora, que eu tenho no aplicativo agora, eu fechei 30 mil. Só que a partir de 2017... eu não vou te mostrar quanto que eu tenho. Não, tu tem 60, eu sei. Não, eu tenho mais. Tem mais do que 60? Eu tenho quase 70 na Isso Uber. Que foi bloqueado, caralho, mano. Mas não é sobre isso. Não, é que eu tenho mais 18 mil na Cabify, né? Porque eu fiquei muito tempo na Cabify, perto né? Não, tu não ficou tão mais que eu, porque nós pegamos a Cabify junto. Sim. Mesmo período. Desde o começo até o final, né? Eu tenho 4 mil. Mas aí é que tá, cara, Fazia mais Cabify. Porque o que aconteceu? Olha só, eu rodava na Uber com carro Black, né? Ganhava 6,70 a mínima do Black. E a Cabify era 8. E a Cabify pagava 8. Eu disse, vai se fuder, daí eu peguei... A Cabify era delícia, né? Cara, aí tanto que chamam a gente as viúvas da Cabify, né? A gente é viúva da Cabify. A Cabify era delícia. Totonho, que época de segunda-feira agora, só pra não passar batido. Oi, você não tem certeza que é segunda-feira, mas o Antônio Aires está escalado, tá? Vamos gravar. Vamos gravar. Tu tem ideia mais ou menos quando esse aqui vai pro ar?
tenho e depois eu te confirmo. Tá. Agora eu tenho não, que só pensar. pra Senão eu vou falar. lá. Bom, aqui eu posso largar, porque quando for pro ar, já foi pro ar, né? Sim, sim. Eu acho que vai ser na próxima quinta-feira, daqui uma semana. Não, tá, aqui ontem... Vai ser, hoje é dia... Hoje é 26, Então vai ser dia 3 mais 3, 6 de março, ou 5 de março. Sim. Só tem que confirmar que dia é quinta-feira que vem. Que eu falei com o pessoal. Deixa eu dar um gole aqui no patrocinador, né? Sim, aqui, ó. Esse episódio é patrocinado por Canudos. Qual é o Canudos aqui? Ting Ling. Porque a Monster não deu R$1 nem pro Kleber, muito menos pra mim. Agora o Canudos Ting Ling é bom, ó. Aqui, ó. O problema é que são de plástico, eles fazem mal pra tartaruga, Mas né? em breve, já estamos em... eu não vou dar spoiler, eu quero respaldo. Porque eu não tomo esses energéticos, né? Mas eu posso começar a tomar, não tem problema. Eu tomo, mas não tomo tanto, né? Eu não tomo energético, já tomei demais, me fez muito mal. Mas tu toma café? Tomo café, só que eu só tomo café de manhã. E tomo um canecão. Não, é que tem gente que me critica, mas tu toma Monster, não sei o que. Pai, tu toma 5 xícaras de café por dia, tu vai morrer antes que eu. Não, mas eu não tomo 5 xícaras. Não, tu não. Mesmo, eu adoro café. Mas se eu tomar, 5 horas da tarde, já atrapalha meu sono. Capaz. Sem contar a porra do energético, né? Sim, a porra do energético, realmente, se eu tomo 3 goles, eu não durmo a noite inteira e trabalho que nem um louco. Só que outro dia é o que é o problema. O meu rebote é muito maior do que a recompensa que eu tenho. Tá, e por que tu disse que eu sou o número 1? Porque eu tô desde o primeiro dia? Eu quero que tu conte isso aí. Como é que foi lá no Beira-Rio aquele dia? Assim, ó, 300 motoristas foram cadastrados ali entre julho e setembro de 2015. Porque a Uber iniciou lá no final de novembro de 2015, né? E como é que eu conheci a Uber? Eu morei em São Paulo, eu trabalhava e morava em São Paulo, e lá eu já tinha usado como passageiro. Qual é a tua vida anterior ao Uber rapidão? Eu trabalhei com muambeiro, né? Como não assim, Como assim, muambeiro? É que eu tenho formação em comércio exterior, né? Daí eu trabalhava com importação, né? Tá. Então, trazia os canudos da China? Não. Eu trabalhava para a empresa. Na verdade, eu nunca importei nada, né? Que era até muito interessante. Quando os caras perguntavam, tu trabalha o quê? O que tu faz a vida? Trabalha com importação. Não tem como conseguir um telefone. Isso, velho, não tenho a menor ideia como é que faz isso. Porque o meu lance era desenrolar papelada, que antigamente não tinha computador, essa porra aí. Sim. Hoje tu entra ali no AliExpress, agora mesmo a gente tava falando negócio do Mercado Livre, né? Muita coisa que o Mercado Livre vende é importada, né? Sim, claro. Tanto que tá ali, compra internacional e tal. Esse microfone Hollyland também. E aí o que acontece? O meu negócio era papelada, mas era containers, né? De 4, 5 milhões de dólares. Tu fazia tu trabalhava na parte burocrática. Parte burocrática do negócio. De alguma empresa? Sim, de uma empresa. E aí chegava os negócios aqui. E daí tu conhecia a Uber lá em São Paulo enquanto tu tava lá? Conhecia a Uber que eu usei algumas vezes lá na época que dava pauleira e não sei o que lá. E eram só carros pretos e era só carro black em São Paulo. Isso é uma curiosidade, né? Quem estreou a categoria X... E nós aqui em Porto Alegre. Eu não sabia disso. Sim, o Uber X começou aqui em Porto Alegre. Eu lembro, eu ouvi falar que não tinha X no Brasil. Não tinha. Estreou aqui. Nos Estados Unidos não tinha X. Aqui no Brasil que estreou X, eu não sabia que era Porto Alegre. Estreou em Porto Alegre. E aí, cara, passa todo o finalzinho ali de... Cara, e foi muito interessante. Ontem até um da audiência lá da live, assistam minha live, canal Trimotorista, @Trimotorista no Instagram. No YouTube é só escrever Trimotorista, lembra? Trilegal, mistura com motorista. Quando publicar, colocar como collab e tu publicar junto no teu lado. Show de bola, vamos fazer. Fizemos. Porque acho que é interessante pra ti também. Sim. E também, com certeza, é interessante pra mim. Pra todo mundo, né? Porque o público dos dois vai ter acesso a esse vídeo. Tô desde ontem falando, daí tem uns que já te seguem, o Lúcio já te segue. O Lúcio Schmidt? O Lúcio Schmidt, Corrida Infinita no Instagram. Sim. Ele não se manifestou pra vir aqui, não sei porquê. Ele comenta todos os meus vídeos, mas aí na hora de falar... Ele é envergonhado. Eu percebi no dia, eu entreguei o adesivo pra ele, não sei o quê. Eu olhei, como é que é teu nome? Mas Lúcio, esse Lúcio Schmidt? Esse cara, tu fala comigo todos os dias. O cara muito gente fina. É um cara assim, ó. @Corrida Infinita no Instagram. E ele comenta todos os vídeos. Sim. Tá sempre ali, em cima e manda muita mensagem, né? Exatamente. Sempre te atualizando de alguma coisa, coisas que tu nem quer saber. Outro dia apareceu uma notificação no Instagram pra mim, você foi adicionado a um grupo. Daí era eu, o Lúcio e o Rogério do Ubi. O Rogério também é outro aqui, ó. O Rogério, ele tinha 240, eu acho que era,
inscrito no Instagram. E aí o Rogério foi convidado porque eu disse um não bem gordo pro Kleber, porque ele teve a capacidade, esse cara aqui, de me chamar de estrela. Não que eu não seja, né? Mas não precisa expor desse jeito assim. Não, mas teve um contexto, Okay. É que, essa é fofoca, né? É. Aí, exato. Saber do número 1 da Uber. O meu lance com o Marcelo também da Rusga, que apareceu, também foi por causa de fofoca. Um fala pro outro, que o outro fala pro um, daí tu não tem a versão do outro, daí um dia tu tá de puto da cara, sim. E daí acontece isso. Me mandou uma mensagem o Kleber, quando ele tava lançando lá em Cachoeirinha, o podcast daí teu, né? Isso, daí era meu. Lá em Cachoeirinha, o estúdio, como é que é o nome do... É algum comedy, né? O Comedy Club, ele não existe mais, o dono lá, ele ficou doente. E daí o Kleber tava lançando o projeto, me chamou, e eu disse, Kleber, não, minto, ele passou por mim na rua e falei, e abaixou, não sei o que, vamos participar do podcast, beleza. Daí naquela semana alguém veio me dizer assim, porque o Kleber tá dizendo que tu não vai participar do podcast dele, porque tu é uma estrela, que tu não quer participar. Só que isso é fofoca, né? Só que eu absorvi. Pois né? Eu dei bola pra fofoca, foi errado. E eu não fui atrás pra saber. Daí um dia o Kleber me mandou mensagem num dia pra me convidar formalmente. Daniel, não sei o que, vamos participar do podcast. Só que eu tava daqueles dias assim, ó, de cão, o que não justifica. Tu tava num dia de cão, eu, no caso, tava num dia de cão, puto da cara. E o Kleber, não sei o que, vamos participar. Eu disse, não, beleza, quando vai ser? Mas segunda-feira às 8 horas da noite, nunca sei. Só que, pra quem me conhece, sabe que eu, em meses normais, eu foco valendo, tem aqueles que trabalham às 4 da manhã, eu foco valendo para trabalhar entre 8 e 10 da noite para pegar o movimento da URGS. Pra quem sabe, me acompanha, sabe disso. Sim. Eu sei o quê? Segunda-feira, 8 horas da noite, não tem como. Melhor horário do dia, não tem como, não sei o quê. E daí ficamos o quê? Uns 4, 5 anos sem se falar depois disso. Mais ou menos, cara. Até o churrasco dos guris onde a gente se encontrou, e daí nós cortamos essas pontas aí de alguma maneira. Não, e aí pra galera que tá aí do outro lado não tem a real dimensão, mas só tipo assim, ó. Só que nós nunca esclarecemos. Realmente ele me chamou de estrela? Se me chamou, qual foi o contexto? Não sei. Eu sei que me fizeram uma fofoca e eu aceitei. A estrela? Tá, então vou te falar aqui ao vivo agora. E o Juliano, o careca, o Raiz, ele vai confirmar. Eu comentei ao vivo assim, ó. É a estrela do nosso podcast, que tu seria até então o nome mais famoso. Que teria ido lá. Mas não foi nesse... Exato, alguém pegou e te falou que eu tinha dito que tu era estrela, que tu não queria participar. Me disseram que eu virei estrela e não queria participar. Ou qualquer coisa parecida. Tá, mas só que se tu perguntar pro Juliano, ele vai te contar a mesma história. Eu já te falei naquele dia no churrasco. Eu realmente não sei o contexto. Sim. E realmente me peguei de uma forma que eu não justifico hoje ter tido aquela atitude. Porém, eu tive, né? Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Aí do outro lado da tela, vocês não têm a real dimensão, mas tipo assim, ó. Quer que eu vire? Não. Aqui tô vendo. Mas eu e o Daniel, a gente não é da mesma raça, a gente não é humano igual. O Daniel tem uns 2 metros de altura, tem 1,70 m. Alguns já me conhecem. O Daniel pesa o quê? O Kleber parece mais de 100 quilos, né? Quase 150. 150 quilos. Cara, sem vergonha não. Com vergonha na cara por mim, não por... De verdade, eu peso menos do que a metade do peso do Daniel. Tu não deve ter 70 quilos, né? Não, cara, ele é magrinho, eu tenho 62 quilos e 1,75 m. Bicho grilo. E aí, cara, quando teve o churrasco, te lembra que eu fui contra o ti, né? Ô, Daniel, eu quero falar contigo, não sei o quê. Sim. Cara, foi tipo assim, ó, nós nunca tinha te visto pessoalmente, né? Foi a primeira vez aquele dia. Não, nós vimos no carro ali, que eu baixei o vídeo, mais de conversar, de trocar ideia, era na live e depois ali no carro e pessoalmente foi aquele... Mas aquele dia eu tinha 2 opções, eu ia tomar um pauzão do Daniel. Não sei, deu um soco. Ou o Daniel, ele ia fazer o que aconteceu, me abraçar e dizer, cara, tá tudo certo, já era, deixa pra trás e daí o Rogério do Ubi pegou minha vaga e hoje tá aí. Grandão nas redes sociais. Pegou minha vaga no episódio que tu tinha me convidado. Exato. Botou enganado. Não, foi. O Rogério me falou isso aí, porque tu não quis ir e ele me chamou. Tá, mas aí olha só como é que o destino trabalha, né? O Rogério até então, ele tinha... Eu não esqueci que a gente tá em São Paulo e tu trabalha no escritório lá da empresa de importação. Já volto lá. Isso. 230, 240 inscritos. E aí, o Rogério, E o Rogério, ele é um cara muito engraçado e tal, né? Sim, eu conheci ele como meu seguidor. Sim. Porque ele comentava os meus vídeos também. E daí um dia apareceu pra mim na timeline do Instagram, Rogério Dubi. Rogério Dubi é o mesmo cara que ele comenta meus vídeos. Daí eu comecei a trocar uma ideia com ele.
Bem nesse começo aí, nessa época. Isso. E aí eu também levei ele lá no episódio, pai, falei, gurizada, vamos seguir ele, não sei o que. O Rogério tá aí hoje com 30 mil, 40 mil, uma coisa. Já passou de 40, tá, que ser, eu não sei ao certo. Mas o que eu vejo nessa história? De rede social. Ao longo desse tempo todo, eu tenho a satisfação de ter lançado vários caras da internet. Coisa linda, caralho, né? mano. Eu me sinto muito bem com isso, cara. Porque linda. é que nem eu te falei outro dia aí, né? O meu lance é abrir a câmera e falar bosta, né? Tipo, a câmera ela não me intimida, sabe? Coisa boa. Nunca tive vergonha de câmera, de microfone, da porra toda. Então não me intimida, né? Pô, uns anos atrás a gente tava aqui fazendo carreata, hein? Incomodando a Uber é aqui nessa esquina que a gente acabou de passar. Aqui, bem onde tá embarcando essa moça nesse sandeiro, Kleber. Nós estamos aqui, ó. Carlos, vou mostrar um pouquinho da rua pra vocês. Aí. Carlos Gomes em frente à Movida. A coisa de 2000, qual foi a última eleição presidencial? 22, né? Uhum. Eu tinha um Onix Plus, o Nego Velho, né? Da Cove, preto. E eu fazia propaganda da Missa Jack Bet, que é uma empresa de casa de apostas. E foi na época da Copa de 22, inclusive. Ah, foi Betinha? Eu fiz, mas não para a Missa Jackbet. É um aplicativo que fazia o meio campo, né? Tá, adesivava os carros. Entendi. E eu não tinha escolha em relação ao anunciante. Eu simplesmente aceitava ou não quando eles me viam, tem uma proposta da Missa Jackbet para fazer uma propaganda, tu aceita ou não? Tantos reais por mês e tal, tem ficado 30 ou 60 ou 90 dias, dependendo da campanha. Mas a curiosidade é o seguinte, eu tava parado no posto VIP que tem ali embaixo na Carlos Gomes, tomando café, acho que era sábado, detalhe, mas não vem ao caso. E o meu carro tava adesivado com a Missa Jackbet, e ele era toda a propaganda era toda verde e amarelo por causa da alusiva Copa do Mundo. Sim. Que estava na época da Copa do Catar. Isso aí era outubro, né? As eleições é final de outubro, começo de novembro. Acho que já era na época, inclusive, do segundo turno. E daí eu saí do posto, daí passou por mim, tocou uma corrida ali na Movida pra buscar, onde tava aquela pessoa ali. E eu tava parado no posto. Daí, nesse momento, tava acontecendo uma carreata dos bolsos, né? Dos bolsonaristas, verde e amarelo, aquela coisa toda. Eu não quero tomar partido aqui, porque senão eu vou levar pedrada ou de um lado, ou do outro, ou de ambos. Não, e é legal, que é o seguinte, né? O de um lado acha que tu é do outro e o outro acha que tu é de um, deixa eu te contar, a curiosidade é exatamente essa. Daí eu peguei meu carro, saí, entrei no meio da carreata, todo mundo com a bandeirinha verde e amarela, e eu parei na frente do meu passageiro, o passageiro parado olhando pro celular, ele olhava pra carreata, olhava pra mim, olhava pro celular, eu cheguei, lá pelas tantas, baixei o ouvido, Kleber! Não era ele, tá? É que eu não lembro o nome do passageiro. Kleber! Ele me olhou assim, Daniel, isso, cara? Eu achei que tu tivesse na carreata. E eu assim, puta, daí eu me dei conta que não, né, eu não podia mais na Cidade Baixa a partir daquele dia. Sim. Por quê? Cidade Baixa é Lula, pra quem não sabe, né? É um lugar de encontro dos Lula, inclusive no centro histórico é onde ocorrem as manifestações pró-Lula, né? Sim. E já no Parcão e a Zona Nobre da cidade, que é onde a gente está agora, é bolsonarista. Então, a partir daquele momento, eu tinha medo de ir na Cidade Baixa, porque para ser confundido com um bolsonarista e levar pedrada, né? Deixa eu te falar. Essa é a minha participação no dia de hoje. Agora é tudo contigo. Não, daí, olha só, daí no meu carro eu tenho há um tempo atrás a Pepsi era tipo uma bolinha de vôlei que foi nas Olimpíadas de 2012, eu acho que foi a Olimpíada aqui no Brasil. Foi por aí, 2012. Tá, a partir de hoje a Olimpíada do Brasil foi 2012. Foi quando a gente ganhou, na 2016, eu acho. Por aí. Olimpíadas do Rio de Janeiro. Não sei. Mas aí eu tenho uma bolinha que fica lá na frente que nem no os caras vidro do Pretinho carro. Básico, enquanto um fala, o outro vai lá no O outro Google. vai lá pesquisando, né? E eu tenho aquela bolinha, que é uma bolinha verde e amarelo, que é do vôlei de praia, que ela 2016, fica... Claro. 2016, tá. Ali aqui no Cronos, tem um sensor ali na frente ali. Mas no Argo também tem. No Argo tem também, né? E essa bolinha fica ali. E aí, né, na eleição de 2018, entrou, e essa bolinha, ela tá, acho que no meu 10º carro já, meu. Eu vendo o carro, eu tiro aquela bolinha e coloco sempre no mesmo lugar, né? E aquela bolinha verde e amarela. E aí na eleição 2018 entrou um passageiro no carro e olhou assim, esse aí é dos nossos. Daí eu virei pra ele, tu joga vôlei de praia também? Daí o cara, mas isso aí não é do Brasil? Não sei o que. Eu disse, não, é que eu jogo vôlei de praia, nem jogo merda nenhuma. Era só pra tirar desse assunto, porque, porra, é uma merda falar de política dentro do carro, porque tu acaba gerando um problemão, né? Sim. Mas, cara, daí voltando... São Paulo, 2015, tava lá no Tecla, querendo coordenar e nada. E aí em março de 2015, a empresa que eu trabalhava vai embora. Daí eu volto pra Porto Alegre, meio que sem saber o que fazer e tal. Eu era casado, né?
Daí, o que vamos fazer? Vamos tirar umas férias. A gente viaja e fica 45 dias fora. E lá eu já tinha usado o Uber, né? Daí nós pegamos o carro que eu tinha na época lá e fomos. Fomos pro Chile, pro Paraguai, Peru, Bolívia. Tu gosta dessa vibe viajante 15 mil quilômetros em 45 dias a gente fez. Que legal. E aí volto, e nisso um amigo meu lá de São Paulo falou, tu viu que aquele carro preto que tem aqui vai começar em Porto Alegre? Isso aí era tipo junho, julho, por aí. Daí eu disse, não, o Uber aquele é o Uber. Daí eu disse, interessante. Daí eu fiquei acompanhando lá o Uber.com, que na época só tinha o site em inglês, né? Uhum. E nisso abre pra tu fazer o cadastro. Acho que foi agosto que abriu. Uhum. Daí eu fiz o cadastro e em seguida daí eles fecharam, porque eles pegaram o número de motorista e fecharam lá pra tu fazer o cadastro. Podiam fechar hoje também, né? Então, cara, hoje na real eles estão pegando cada vez mais pra se livrar dos velhos, né, cara? Tu acha que não? Capaz que, né? Cara, eu acho que, tipo, pra eles não tem limite. Quanto mais motorista tiver, mais oferta vai ter e mais eles vão poder fazer o que eles querem com a tarifa, né? Falando nisso, o que tu acha desse negócio aí que eles falaram que agora é o entrevistado vira entrevistador, né? A pesquisa que o governo da Inglaterra fez sobre a retenção de 44%. Não sei, mas que eu saiba, em Londres não tem Uber por causa disso. Vai acontecer aqui, se o governo um dia formalizar e começar a cobrar 10, 15, 20, 30%, as operadoras vão sair fora. Sabem aquele Mas lá em Londres não tem por causa disso. Não tem lá, os táxis são muito fortes, né? Mas sabe o que acontece? São preto, né? São. E são uns carros velhos, feios, cara. Quer dizer, são carros novos, Tu não chegou no Beira-Rio ainda, mas então eu quero que tu não perca esse fio da meada. Não. Tá, agora nós estamos em Londres. Aí, cara, lá foi por conta disso, cara. Foi por conta disso, porque eles se ligaram que a Uber tava retendo 44%, que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil hoje, né? Uma viagem de R$30, o motorista ganha 16, a Uber ganha 14, sabe? Então isso virou uma coisa, e no começo a Uber quando eu entrei lá em 2015, era 25%, 10 pila, 2,50 da Uber, 7,50 era meu e não tinha conversa. Tá? Mas a gente ganhava menos, né? Ganhava menos. Concorda comigo? Sim, eu concordo em termos, já vou explicar o porquê. Tá. Quando eu entrei... a gente discute esse assunto. Tanto que esse primeiro carro, o Corolla, só pra vocês entenderem, em 2015, um Corolla custava R$70 mil. O Versa era 39.900. Tá? Eu falo pra vocês porque eu tive um zero, 39.900. Ele foi faturado preço de nota. E aí, que foi quando eu fui pra Cabify. Comprou um carro a R$40 mil em 2017. Isso. Hoje tu não paga não sei se o Versa... Não, 2016, quando estreou a Cabify. Foi quando eu troquei daí. Se o Versa tem zero ainda, tem não? Tem. Que é 120, 120 e alguma coisa. 3 vezes mais. Exato. A gente não ganha 3 vezes mais. Não, mas o Corolla era 70, hoje o top tá... O que era 200, o Altis era o top antigamente, hoje é o Altis Hybrid, 280. Cara, é uma coisa absurda. E a gente não ganha 3 vezes mais. Não. Nem 4 vezes mais. Não, tu quer ver uma coisa mais ridícula? Ganha mais, mas... Tu quer ver uma coisa mais ridícula? A gasolina, eu lembro a primeira vez que eu enchi o tanque do carro, o tanque dela é 55 litros, cara, 100 pila, enchi o tanque. Hoje, 100 pila, tu faz um turno de trabalho. Eu faço o meu dia de faz trabalho. O dia todo? Tá. Mas... É o meu limite, inclusive o pessoal, meus seguidores sabem disso, você sabe disso, né, que se acabou minha gasolina... Claro que tem exceção, não vou dizer que eu vou parar numa sexta-feira bombada porque acabou a gasolina, porque daí eu sou um idiota. Mas é o que eu me 100 pila por dia. 100 pila por dia. Tá aí essa luz da injeção ali, gasolina ruim? Gasolina ruim, com certeza. Já foi e voltou, depende do posto que eu abasteço, ela vai e volta, às vezes fica 2, 3 dias apagado, e daí volta de novo. Que loucura. E pra minha sorte, na última revisão ela tava apagada. Porque se tu não fazer um círculo lá na Cove, não montar um barraco... Eles não fazem porra nenhuma. Pois é. Aí o litro da gasolina em 2015 ele custava... Mas o desempenho tá perfeito. R$2,70. O desempenho tá perfeito, Volta e meia, quando eu subo uma Lucas, que ele dá uma reinadinha. E tem dia assim, que já sei de alguns postos... Que é batata, o cara liga o carro, sai dali, abasteceu, já sai falhando direto. Cara, que bosta, velho. Vai ser a gasolina ruim. E aí, então, a gasolina lá naquela época, lá em 2015, custava R$2,70. Hoje, a gente chegou agora, em 2022, a gente chegou a pagar aqui em Porto Alegre R$9 o litro da gasolina.
né? Eu não paguei isso, Então, eu vi prints. Sim, é que eu moro na Zona Norte, o máximo, né? que eu paguei, eu lembro, Kleber, foi numa dessas crises aí, foi 679 num posto Shell, aonde O foi mais alto? que eu paguei. Que eu fui lá e paguei, Aham. não que eu vi na placa. Sim, Mas eu não lembro que contexto que foi isso. sim. Foi numa dessas crises de reajuste, não sei o quê. Aham. Não foi na época da greve dos caminhoneiros, não foi nessa época. Foi em outro momento depois daquilo. Que aí ela deu uma Paguei subida. 679, se eu não me engano, foi no posto VIP que tem na Anitta com a Marechal Andréa, mas eu não tenho Que certeza. foi o mais caro que tu Que pagou. eu paguei, tá? Uhum. Mas eu vi valores maiores naquele momento. Que acho que tinha 699, acho que tinha 719 também. Sim. Eu paguei 679. Daí no outro dia deu uma caída, sei lá, dos 30 centavos e ficou no 650 um tempão, né? Sim. E depois caiu, foi quase perto de 5. Hoje tá perto de 6 de novo, porque tem os descontos aí dos aplicativos. Eu fui nessa época aí que eu pulei pro etanol. Daí, porque eu... E tá valendo a pena? A galera tudo que me... Eu fiz um teste com esse carro aqui, pra mim... Não valeu. O Não, primeiro tanque tu sabe que carro, só bota fora, né? O carro, ele até teve um desempenho mais gostoso, sabe? Não dá pra negar. Esse aqui é 1.0 ou 1.3? 1.0. Ele tem um desempenho mais gostoso, tu sente que ele vai mais firmezinho e tal. Mais pertinho. Mas no final, cara, tipo, os mesmos 100, claro, não dá pra comparar isso. Mas eu fiz uma semana de comparação e eu concluí que acho que a gasolina, ela rendia mais e pelo menos era mais barato. Tá. Né, no final das contas. Tá, isso aqui nós estamos falando no Cronos 3 cilindros. Essa é a minha experiência. Aspirado. Na C4... É assim o dia inteiro, cara. O cara não tem um minuto de sossego, tá ligado? Eu sei, eu já te buzilei, cara. Na subida do Dom Pedro lá, eu fazendo uma gritaria. Isso, me gravou na live, inclusive. Desci o viaduto, eu... Agora tu veio! Ele baixou o vidrão assim, daí que ele me reconheceu, né? Tá, na C4, 200 pila de etanol, eu faço 460 km. Gasolina, eu faço 400 km. Eu ganho sempre aquela diferencinha. E, desculpe, qual é? 200 reais? 200 reais, eu faço 460 km com etanol. Nela, que a C4 é gastadeira. Com 100 reais eu faço 220, 250. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. E... tu vê, né? Então eu acho que a C4 é gastadeira, mas nem é tanto. Porque lá eu tô sempre com ar-condicionado. Hoje tá 10.3, eu só peguei tranqueira. Black não tem mas como, tá fazendo 10.3 hoje, né? Mas eu só andei dentro da tranqueira, não peguei nenhuma faixa, nada. E sempre com ficamos uns 30 minutos parados ali, sim, né? tem mais isso aí também, com certeza. A gente ficou uma meia hora parado com o carro ligado, ar-condicionado gelado, por sinal. Agora até esquentou, né? Agora eu tive que me obriguei a aumentar a temperatura. Deu. Tá, e aí eu quero saber, lá de São Paulo, tu veio pro Porto Alegre, daí vim pra Porto Alegre. Bolívia, tu foi lá e eu chaltei? Vim... Aonde? Eu chaltei, lá no norte da Argentina, eu acho. Eu Salar de Unar. Em Uyuni? Isso, lá fomos, Deserto do Atacama. Tá, e como é que tu foi parar no Beira-Rio? Nasca. Por causa disso daí, cara, aí o que aconteceu? Eu fiz ali a inscrição. Cara, se recortar isso aqui, se pegar um editor bom, velho. Dá muito corte. Puta que pariu, né? Os dois, né? Muito aleatórios, né? E aí, cara, porra. Eu espero que vocês estejam gostando. Essa é a proposta do podcast. Vamos, merda! Aí, ó, vou mostrar. Cagalhão! Sandeiro Branco aqui, o colega na João Pessoa. Aqui, esse posto aqui, caralho, ó. Não vou falar mais nada desse posto aqui, mas esse posto é um daqueles que eu citei antes. O colega ali no Sandeirinho, final 77, passou buzinando aqui. Eu pago 4,50 o etanol. Aqui é 4,94. É isso aí, também é uma coisa que tem que procurar pra caramba, né? E não são todos os postos que tem, são poucos postos que são poucos postos, e eu abasteço sempre em 3 lugares, né? Daí eu já tenho por padrão isso. Perfeito. E quando dá uma merda, eu boto gasolina, tipo quando eu fui pra Argentina, que lá não tem etanol, aí, o primeiro tanque de gasolina ele gasta igual etanol, né? O carro fica louco, porque daí, tipo, ele, caralho, se perde, né? Eu tô há meses tomando o etanol, agora o que é essa merda que botaram aqui? Sim. Aí, tipo, rodando a gasolina na estrada e ela fazendo 11, 12, que com gasolina faz 17, por aí, né? Na estrada de boa. Aí, tá. Voltando ao lance lá da Uber, né? No dia que eles mandaram a gente foi lá de manhã e tal, no antigo, era o Trevo Tower, aquele, né? Trevisa, até hoje. Trevisa, É que antes chamava Trevo. Padre Cacique 320. Exatamente.
podem ligar seus aplicativos, não sei o que, ligamos os aplicativos e daí todo mundo... estava no Trevisa? Achei que era no Beira-Rio mesmo. Não, no Trevisa. Tinha me falado uma vez, não sei se que foi era dentro tu. do Beira-Rio? Não, que vocês todos estacionaram naquele estacionamento que fica lá do Beira-Rio. Ah, sim. E ficaram ali. Os carros estavam ali, mas agora... essa então. aí é a segunda parte. Ah, teve uma primeira então? A primeira parte foi quando a gente foi, alguns foram até lá, eles, podem ligar seus aplicativos. Aí a gente ligou. Tá, e aí? Daí tipo, agora vocês podem ir. Aí nós vamos agora todo se mundo... virem, daqui a 10 anos a gente fala de novo. Aí nós vamos todo mundo ali pro estacionamento Beira-Rio. Cara, a gente fica ali, mais de hora conversando e que ninguém tinha, mas aí um já tinha usado não sei aonde, o outro tinha usado não sei aonde. Tá, aí eu, quer saber, vou meter o pé daqui. Peguei o carro, saí, fui andando, assim, nesse ritmo, a gente tá agora a 40 por hora, 30 por hora. 30 por hora. Nesse ritmo, assim, quando eu chego ali no Cristo Redentor, tocou a minha primeira viagem. Eu lembro as minhas 3 primeiras viagens. Tu lembra das tuas 3 primeiras? Lembro a primeira, a segunda eu lembro. E a terceira não lembro, mas eu lembro que o primeiro dia eu fiz uma viagem para Novo Hamburgo a partir do Banrisul da Caldas Júnior. Tocou lá 1.2. Tu fez uma curta e uma longa? Eu fiz uma longa, fiz para Novo Hamburgo. Não, a tua primeira? Foi de 13,54, eu acho que eu recebi uma curtíssima. Sim. Era de 500 metros, eu fui buscar. Sim. E eu fui buscar passageira na contramão ainda por cima. Bah. Eu entrei contramão na rua. Que foi o meu caso também. Minha primeira foi uma curta, a segunda uma meia boquinha e a terceira daí foi uma longa. Eu fiz 2, 3, daí eu fui parar no centro, era 5h30 da tarde. Daí aquele dia estava tendo uma manifestação na Júlia de Castilhos, não lembro exatamente quem manifestava, eu sei que eu peguei 4 pessoas com parada não, né? Porque na época não tinha parada. Eu entrei, a viagem era para Novo Hamburgo, mas eu entrei em São Leopoldo para deixar 2 funcionários do Banrisul. Eu demorei 1 hora da frente do Banrisul da Caldas Júnior até acessar... Por causa da passeata. Até acessar Castelo Branco. Depois foi mais 1 hora de viagem até chegar lá. Que loucura. Daí eu peguei o pior trânsito da cidade, que é das 6 da tarde para ir para a região do Vale do Sino. Naquela área central ali, depois mais toda a BR, né? Toda a BR. Que pariu. Daí eu entrei em São Leopoldo ainda, não conhecia porra nenhuma, mal sabia mexer no Waze. Mas daí o pessoal me orientou lá dentro de São Leopoldo. Depois eu peguei aquela avenida que eu não sabia que existia, que é aquela que vai por baixo do trem, né? Isso, até chegar na... A Mauá. Eu deixei, sim. Eu não lembrei o nome agora, mas enfim, é isso aí. E depois eu deixei a última passageira lá na estação FENAC. Mas o detalhe é que, da estação da FENAC, no trem lá, o detalhe é que quando eu recebi a chamada, que era 1.2, tu não sabia destino, tu só dizia que era mais de 30 minutos. Quando eu iniciei a corrida e vi que era para Novo Hamburgo, eu fiz as minhas contas na cabeça, eu achava que ia ganhar R$600. Pensou rapidinho, eu achava que ia ganhar R$600 naquela corrida. Deu R$120. Hoje, R$120, tu não recebe mais para Novo Hamburgo. Não. Não existe mais viagem de R$120. No X. No X-Tudão, acho que é uns 70 pila no máximo. Nem isso. Acho que nem dá isso. Né? Só que, naquela época, ok, 120 foi ok. Só que eu fui descobrir isso muito tempo depois. Na minha cabeça, naquele dia, pra te perguntar, eu achava que era 600 pila. Tá, primeiro, tá aí ligar o aplicativo, tu lembra? Eu só tenho uma pergunta pra te fazer, depois tu continua sempre contigo. O Pretinho Básico, ele sempre fala que eles foram a primeira viagem, ou pelo menos a viagem promocional do aplicativo aqui em Porto Alegre. Provavelmente, né? Mas não foi comigo. É isso que tu sabe quem foi que fez? Nem ideia. Nem ideia, porque daí Cara, eu saltei fora. Tu parou de trabalhar depois? Não, eu... tu não ficou no A gente tava ali e não tocava aquela porra nunca. Claro, era um monte de motorista ali. E... Claro que não ia tocar, porque assim, já tinha sido muito difundida a ideia que o Uber era perigoso, que o Uber não sei o quê. Perigoso por causa do taxista, né? Exatamente, os taxistas já tinham feito um lobby, vamos dizer assim, né? Que, os ilegal, tanto que chamava a gente os urubu, né? Sim. O meu primeiro grupo aqui, o primeiro grupo de aplicativo que teve de motoristas, que era o Piratas, que eu fui fundador dele, eu e mais 2 caras. Sim, foi. O nome do Piratas, ele tem esse nome porque era um apelido que os taxistas deram pra gente, que era, esse transporte é pirata.
Deus sabe, quer saber, vamos botar o nome do grupo de piratas. Sim, vou tirar o vou monetizar essa história, né? Exatamente, ainda tem alguns remanescentes hoje, aí dos piratas, pelo né? menos eu vejo os adesivos. Mas eu não faço mais parte, né? Eu saí em 2021, por aí. Aí eu abandonei o grupo era meu, né? Uhum. E... Eu tive um grupo no canal também aqui, Diário. Anjos do Asfalto. Anjos do Asfalto. Hoje tem uns 15 que até hoje estão lá. Mas tu continua no grupo, não? Não, eu saí porque a minha proposta era só juntar os inscritos, né? Só que... E divulgar vídeo. Vou ser bem sincero com isso. Eu queria, na verdade, um canal rápido para largar meus vídeos, o pessoal ver rápido. Só que se formou um grupo de verdade, né? Um abraço pro Silveira, que é o primeiro administrador, pra Sayonara, que até hoje eles estão no grupo e administram o grupo com muita perfeição. O Silveira talvez conheça. Ele foi um dos caras da Liga, inclusive. Provavelmente. Ele foi um dos caras da Liga. Não sei se a Liga existe como entidade ainda. Né? Também não sei. E daí, eles entraram no meu grupo, né? E eles e mais uma turma. E naquela época da guerra, da paralisação dos caminhoneiros... Foi quase uma guerra, né? Eles, tipo, meio que levantaram bandeira sindicalista, no sentido, vamos apoiar, aquela coisa toda. Eu disse, cara, eu não tô nessa vibe. Minha vibe era só divulgar vídeo aqui e tal, interagir com vocês e tal. Saí do grupo. Saí do grupo. Enfim, deixei o grupo com eles, né? E o grupo existiu. Foi muito forte durante um tempo. Tinha os adesivos. Eles tiveram, acho que, mais de 100... carros adesivados. Depois eu acho que eles meio que pararam de... Não sei, eu perdi muito contato com eles. Eu até conversei com a Sayonara no final do ano passado. Um abraço, Sayonara, espero que você esteja vendo esse episódio. A Sayonara... Sayonara Vargas, talvez tu conheça também, ela é das antigas. Uma baixinha, não sei, nunca vi escuro. pessoalmente. Não? Nunca vi pessoalmente, só pelo WhatsApp e pelo Instagram. Pessoalmente eu nunca vi. Quem eu passei por várias vezes foi pelo marido dela. Ele trabalha na Coca-Cola. Lá. Então é a Sayonara. E daí ele passou 2, 3 vezes por mim de bike lá na Cidade do Brasil. Beijo, Sayonara. Enfim, daí outro dia ela me chamou, inclusive, pro final de ano deles lá, mas eu acabei não podendo ir. Mas aí eu saí do grupo porque não era meu objetivo, eu não sou político, muito pelo contrário, deveria talvez ser, né? Tomar mais partido, aquela coisa toda, não era meu objetivo. Eu vou te falar que não vale a pena. E daí, cara, e tem outra coisa. Não, independente se vale ou não vale a pena, mas tem outra coisa, que eu tenho pavor de picuinha em grupo de WhatsApp. Aquela coisa, não sei o que. Ou então, às vezes tu tá lá numa corrida, daí o cara te manda um áudio. Eu sou o cara que eu não consigo ver uma notificação na tela do celular e não responder mais. Tô nervoso, que tem 3 notificações do Instagram aqui, eu não vi ainda, em respeito a outra pessoa. Capaz! Não, mas eu não vou ver. Só tô te dando exemplo. Então, assim, às vezes o cara vai lá, faz uma viagem de 25 minutos com uma notificação do WhatsApp e um áudio que tu não sabe o que é. Daí tu vai ver depois de 25 minutos uma bobagem, sabe? Cara, daí por esses motivos que hoje eu não participo de nenhum grupo de WhatsApp, nem de família, e os grupos que eu tô, por necessidade, são tudo silenciados justamente para não vir notificação. Não, aí tu vai ver. E quer ter um contato direto comigo, me manda uma mensagem direta, que daí eu vou ver. Aí tu vai ver a notificação, é o Lúcio te mandando uma mensagem. Tu viu que o River tomou 4 do Tigre? Vai te fuder, cara. Isso aí foi 3 semanas atrás, cara. Caralho, mano. Exatamente. Aquelas coisas que naquele momento não são pertinentes. Eu não gostaria de estar recebendo aquele tipo de informação naquela hora. Esse aqui são os 3 adesivos que tu já teve? Não, tem mais esses 3 aqui, são 6 no total. Cada um é um modelo. É verdade. Exatamente. Que afu, meu. Por sinal, aquele teu adesivinho lá, bem meia boca, né, Kleber? Cara, eu fiz aquele ali, na verdade foi pra preencher valor. Não entendi. Porque eu fiz as canecas pra sortear. E daí a mulher falou, se tu gastar tanto, então, tu tem um desconto. Tu cria vergonha na cara e faz um adesivinho de verdade. Eu tenho um contato pra te dar, e não é jabá, um abraço pro Márcio. Que fez, desses 6, ele fez 4 desses aqui. Não, o meu fiz na Clique. Que na real era pra fazer. Foi o meu primeiro e é o melhor, só que é o mais caro também que eu paguei. Mas tem aqui de vinil, né? Não, vinil. Lá é papel. Sim, eu vi, eu colei lá. E sumiu, né? Sorte tua que me deu 2. Que daí eu colei o segundo em cima que desapareceu também. Os 2 desapareceram. Cara, aquilo ali foi pra fechar o valor das canecas, mas pra poder ganhar o desconto. O da Clique Impresso eu não posso dizer que não é melhor, porque sim, ele é o melhor. Ele nunca mais vai sair daqui. Inclusive depois que eu devolver o carro. Mas o do Márcio, que é esse aqui, os outros todos, eles são muito bons, são perfeitos também. E ele tem todo um cuidado e o atendimento perfeito também. As canecas que eu fiz na Clique, a qualidade é... Só que são caros, né?
São bem Foi caros. o mais caro de Olha todos aí, os adesivos. olha aí, gente. Esse de cima aqui que ele tá É o da falando Clique que é o da Impresso. Clique, ó. O primeiro adesivo. E olha os outros, meu. Não, muito, todos perfeitos. Não, e muito detalhe, bacana. né? Estão todos na chuva lá atrás e Aham, todos estão perfeitos. Eu vi, Todos estão não super perdeu bem. cor, nada, né? Exatamente, tá tudo como se tivesse colocado Pô, ficou ontem. bonita essa foto, hein? Ficou legal. Te liga? É, depois tu posta no teu Instagram e coloca o coraçãozinho do lado. Ah, bom, eu te marco lá, tá. Tá, tu ia me fazer uma pergunta E aí, tá, a pergunta que eu te faço, que não quer calar. isso, é que eu assisti o episódio do Tio Rei. Um abraço, Tio Rei, amo tu. De quem? E do Reinaldo? Ah, sim. E aí- Finíssimo ele. Sim, pô, o cara é muito gente fina. É. Cara, e aí assim, ó, porque tu sabe que eu nunca tive problema de falar as coisas que eu penso, assim como tu também não tem problema de falar as coisas que tu pensa, né? Aham. Então, tipo assim, ó, agora eu te pergunto, carro alugado ou carro comprado? Eu? É. Tá fazendo essa pergunta pra mim? Sim. Tá falando sério? Sério. Cara, eu defendo essa Sério, bandeira faz serião. muito tempo que o carro alugado pra quem é... Bons ouvidos pra isso. Obrigado pela Uhum. oportunidade. Carro alugado pra quem não tem organização financeira, que é o meu caso, é a melhor alternativa. Uhum. Porque tu sabe exatamente quanto que tu vai gastar por semana. E tem que E correr nada atrás pra mais. pagar, né? Agora, se o cara tem organização financeira, daí ele vai ter uma organização para separar um valor, para uma manutenção, para um imposto, por uma desvalorização e patati patatá. Aham. Não é o meu caso. Eu comecei com carro próprio, tu lembra disso? Sim, Tava- sim, era o Focus, né? Não, Focus. começou antes do Focus. Focus? Não. Foi o teu primeiro? Eu Foi o rodei Focus? com Fiesta, que ninguém sabe disso, Ah, porque eu tinha 2 carros na época. E daí, na primeira vez que acabou a gasolina do Focus, que ficava com a minha esposa, eu disse assim, não, deixa que eu pego o Focus amanhã, porque eu tenho desconto do Abastece Aí. tá, mas tu trabalhou com outro carro, porque eu Com me lembro. Fiesta. Tá, com o Fiesta, então. Fiesta, mas eu comecei com o Focus. Sim. Eu fiz uma semana com o Focus, Aham. e daí eu disse, não, só um pouquinho, tá gastando muita gasolina, vamos trabalhar com Fiesta. Daí eu trabalhei com Fiesta durante 2 meses, e daí a primeira vez que acabou a gasolina do Focus, porque quem rodava com o Focus era minha esposa, Sim. eu disse assim, não, só um pouquinho, deixa que eu vou pegar o Focus amanhã, que daí eu trabalho com ele, os dois estavam no aplicativo. Sim. Eu trabalho com o Focus, e daí eu não tinha trabalhado até então com ele. Aliás, tinha substituído pelo para aqui do lado do teu. Não E- sei, porque e a gente conclui quando aqui. eu vi no Instagram, a primeira vez que eu te vi no Instagram não era com o Focus. Ah, era com Fiesta, então. Até eu me lembro. Não, que não, era. minha conta. Não, eu não tinha Instagram na época do Focus. Não tinha. Não tinha Instagram, era só no YouTube. Tá, então eu conheci o Focus pelo YouTube, é, tá? com Pode certeza. ser, pode E ser. daí, pode só ser. pra concluir o assunto do Focus, daí a primeira vez que a gasolina terminou, que tava com a minha esposa, eu disse, não, deixa que amanhã eu vou sair com o Focus pra trabalhar, daí eu encho o tanque, eu tenho desconto do Abastece Aí, consigo gasolina mais barata, e tu roda com Fiesta que ele tem uma gasolina ainda pra amanhã. Daí eu comecei a receber reporte dos meus passageiros, por que tu não faz Black? Por que tu não faz Black? Por que tu não faz Black? Esse foi o meu início do fim da Uber, né? Porque o motivo pelo qual eu fui bloqueado na Uber foi o fato do meu carro Focus Hatch Isso. eu fazer Black, o que não era permitido na época, porque somente sedãs faziam. Porém, Sedã e SUV. porém, o Focus tem uma característica, não sei se até hoje, não tem diferença no documento do hatch pro sedã, que um é hatch e o outro é sedã. Então o estagiário da Uber simplesmente colocou meu carro no Black sem fazer vistoria ou qualquer coisa parecida com isso. Tu sabe que E daí fui Casinho também denunciado. tem essa mesma coisa, né? Ah, O não Ford sabia. Ka. Aham. E daí fui denunciado por colegas queridos de um grupo legal que eu participei na época de motorista de aplicativo Uber Black. O meu, nunca entrei. E o resto é resenha. Nunca entrei. E o resto é resenha. Nunca entrei em grupo daí- de Black, não. Por isso fiquei bloqueado na Uber durante 1 ano por causa disso. Pois é. Nunca quis entrar em grupo de Black, porque cara, o meu lance é. Cara, é assim, ó. Vocês nunca vão me ver parado em posto de gasolina, conversando com o pessoal. Assim, ó, eventualmente quando eu encontro algum colega, é um oi, ali, ó, 2, 3 Eu minutos. nunca te encontrei em posto, tá? É? E tu nunca me encontrou em posto pelo mesmo motivo. Então, exatamente, cara, eu digo, eu boto o carro pra rua pra trabalhar, cara, eu não, se eu quero bater papo, vai lá em sim, casa, a vamos gente fazer um come uma podcast. carne, E ou vamos gravar um podcast. Exatamente, o carro na rua é pra trabalhar, Eu também penso a mesma coisa. pra cuidar Cara, da me vida. dá uma agonia chegar num posto e ver 3, 4, 5, 6, às vezes 10 colegas, tudo de conversa, fumando cigarro Sim. e escolhendo corrida, cara. E daí toca 7 pila, não vou fazer 7 pila, não, 8 pila, não. Não tô defendendo fazer 7 pila, 8 pila. Eu acho Sim, um absurdo também. Mas mais absurdo do que fazer isso, os caras fazem 40 minutos, 1 hora no posto, É. fazendo de conta que estão trabalhando,
Pra depois mostrar lá. Olha aqui, ó, eu tenho 1% de aceitação. Exatamente. Negão, não faz assim. Tá, mas ó, pra gente encerrar aquele... Isso, até porque tá acabando a bateria ali. Ficou aquela... não, a pluga aí... Não, tá tudo certo, não vai cair. Aí ficou aquela coisa lá no episódio do Rei, sobre a questão de carro alugado ou carro locado, né? Eu tenho carro meu. Tem carro próprio, né? Carro próprio, é. Então já de muito tempo, mas quando eu tive o acidente da primeira C4, eu fiquei com o carro alugado. 3 meses, porque eu precisava continuar 3 meses, como diria o paulista. 3 meses pela Zarp. A princípio até cogitei alugar com a Cove, mas os valores não eram muito interessantes e a Localiza dava um desconto, né? E cara, daí eu vivi assim nessa corrida de tu iniciar a semana devendo um aluguel. Porque, e na Zarp é literalmente, porque eles jogam o teu valor negativo na tua conta do aplicativo. Tu olha o teu aplicativo lá devendo. Menos R$800 na segunda-feira. Caralho, mano, e aquilo me incomodava. Quando eu aluguei o carro, tava 690 o Argo. Aí depois eu troquei por um Polo. Porque o Argo acontecia aquilo que eu te falei, o Argo não gelava. Tá, mas o problema era daquele carro. Era do carro, daí eu fui lá trocar por outro carro, daí eles me deram um Polo, né? Uhum. E baita carro, todos os dois, né? Mas, sim, os dois, exatamente. Negão, me assustava ver aquilo, porque assim, ó, já desde muito tempo... No meu caso da Cove eu pago com Pix, coincidentemente é hoje, quinta-feira. Sim. Hoje é quinta-feira, 26. Eu já desde muito tempo eu já tenho... Então, na segunda-feira, não que eu nunca vi, e eu pago direto para a Cove, não é pelo aplicativo do estagiário. Uhum. Mas na Zarp, acho que tem outras, acho que a Movie faz isso também, deve ter algumas que fazem isso. Né? Já desconta direto. Desconto direto na tua carteira, daí tu vê negativo lá, tu entra em desespero. Que susto eu levava daquela merda, porque daí tipo tu tinha que trabalhar 2 ou 3 dias e tu só ia só para positivar, para poder tu começar a ver o valor acontecendo ali dentro do negócio. E só que daí na tua cabeça como é que funciona? Tá, mas eu tenho que fazer mais a gasolina. Tá, mas eu tenho que fazer mais a comida. Tá, mas eu tenho que... E aquele valor lá não baixava nunca. Caralho, exatamente. Mano, que sufoco era aquilo. Porque o que acontece, eu já de muito tempo eu tenho o meu carro equitado, né? Eu vou juntando uma grana e daí quando eu posso eu troco. Carro próprio, o cara tem que ser organizado, né? Pra trocar de carro, pra fazer a manutenção, tem que fazer bonitinha quando precisar, pra trocar os pneus na hora certa, pra trocar os discos na hora certa, porque vou deixar o disco pra depois, daí ele vai, aliás, as pastilhas pra depois, daí quando tu vê, tu tem um disco novo, uma pastilha velha, detona com o teu disco. São coisas que tu tem que fazer. O IPVA, 3.400, né? O seguro, a proteção do carro, vai colocar tudo na lista. Tá, no final das contas vai ser menos do que um aluguel que tu paga por semana. Só que a diferença do aluguel é que tu tem exatamente a conta certa que tu vai pagar e baixa a cabeça aí pra trabalhar. Tu sabe o que é a coisa assim, ó, no carro quitado que mais me atrai? Tipo assim, ó, se eu... teve 3 semanas atrás que eu não quis trabalhar a semana. Com certeza, e aqui não tem nada. E eu não preciso correr atrás de parcela, não preciso correr atrás de nada, né? E outra coisa é que eu viajo, né, meu? Eu viajo muito. O carro locado não pode sair do Brasil, né? E aí... sim. Aí tu tá falando de viajar valendo. Então. Viajar valendo, né? Pô, tipo, no começo do ano passado também, eu fiquei quase um mês zanzando por aí, né? Torrando gasolina, como eu digo, né? Que legal. E aí tu com carro locado não tem como, né? Então, por que eu fiz essa pergunta pra ele, né? Já linkando com a próxima pergunta, né? Sendo entrevistado pelo... Já linkando com a próxima pergunta, né? Cara, isso aí, ó, na real não tem muito aquilo. É que nem os caras entram em discussão. É viagem longa, viagem média, viagem curta. Depende, cara. Tudo depende, né? O carro locado, o carro próprio, depende da tua realidade. Pra mim, não encaixa muito. Teria, se eu precisar, tanto que eu precisei, eu usei carro locado, né? Mas, e o elétrico e combustão? Cara, eu já digo que... Entre a mudada de face que ele dá, né? Não, eu vou dizer bem sinceramente, eu nunca fui questionado isso publicamente, publicamente que eu digo em rede social e tal. Apesar de falar sobre isso muitas vezes. Mas muitos passageiros me perguntam isso, quase que desde que existe carro elétrico há 2, 3 anos. E eu sempre respondi o seguinte: para mim são todos bois de piranha. Eu respondia isso. São todos bois de piranha. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa onda, o que vão fazer com os carros daqui a 5, 10 anos, qual é o tempo de vida útil de verdade, aquela coisa toda.
já acho que agora já nas trocas dos carros, o que vai acontecer. Já vejo o seguinte, Kleber, eu acho que já não é mais boi de piranha, agora já é realidade. Eu acho que sim, né? Que os elétricos chegaram e, cara, nunca vi tanto elétrico e a gente vai ver cada vez mais elétrico. Cada vez mais elétrico. Tá uma onda, né, meu? Eu escutei agora esses dias que a Localiza tá comprando um lote de 10 mil BID. Sim. Isso significa que eles já sabem o que eles vão fazer com o carro depois de, sei lá, 50, 100 mil km. Ontem eu fui na Movida ali, fui levar um colega que foi lá buscar carro. Então vocês têm uma locadora aí e que quiser patrocinar, eu não penso porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Agora, se quiser patrocinar o canal colocar um carro na mão do diário de um Uber aí, para trocar experiência... Estamos aberto a negociação. Estamos aberto, né? Até dando spoiler, né? Tu traz o Totonho a semana que vem? Eu acho que cara. Posso te confirmar? Não, com certeza quando... Ele vai super defender o elétrico. Ele é um baita entusiasta de... Mas ele é de tempo, ele não é de hype, assim, sabe? Tá, mas ele tá agora com o Guilherme, né? Que eu vi esse dia na rua. Sim. Ontem eu fui na Movida que eu tava falando e a Movida tá lá com vários daqueles GAC lá, que é baita carro. Até eu parei pra dar uma olhada no carro. SUV também, semana que vem. Então, esse que vem aí, o Totonho, um abraço, Totonho. Ele vai assistir porque ele assiste Antônio Aires, tá falando. O Antônio Aires, né? Eu nunca chamei ele de Totonho. Mas ok. É lá da época da Cabify lá. Tá tudo certo. E aí o Totonho, ele já... Cara, quando apareceu o primeiro elétrico aqui em Porto Alegre, foi ele que pegou. Que era um Renault Zoe, aqueles redondinhos, pareciam umas casquinhas de ovo. Eu lembro disso. Tanto que ele foi lá... eu vou deixar pra ele contar essa história. Mas pergunta pra ele o que aconteceu com o cadastro do Zoe no Comfort. Tá, vou perguntar, obrigado. O cadastro do Zoe no Comfort. Tá, tu tá vendo a barrinha ali, né, Cleber? Vamos se despedir, porque senão vai ficar assim, finalizado do nada. Tu fecha? Eu fecho? Não sei. Não, tem aquela frasezinha que espero que tu tenha lembrado, pelo menos colado, pra gente falar no final do vídeo. Senão eu te dou uma cola. Considerações finais, então, quer deixar alguma mensagem? Gurizada, sigam esse cara aqui, ó. E aqui também, Trimotorista no YouTube, Trimotorista no... Trimotorista em tudo que é lugar. É isso aí. TikTok, YouTube, a porra toda. Qualquer lugar que você escrever Trimotorista, tu vai achar lá. Cara, esse cara aqui, ó, eu conheço ele há muito tempo, né? A gente teve ali aqueles contratempos, mas já ficou pra trás, né? Tá tudo então certo. É um cara, gente fina pra caramba, produz conteúdo e é do dia a dia, vivendo. Cara, na real é meio que um resumo das lives que eu faço. É que eu faço a live toda e tu vai pegando trechos. Sim. Cara, eu não vou parar pra fazer a live do começo ao fim, até pra me... Mas é muito tempo. Mas dê uma olhadinha lá, porque eu quero fazer live também de alguma maneira. Nós já trocamos uma ideia sobre como fazer antes e eu tenho que me adaptar em relação a algumas situações, mas isso aí é assunto para um outro podcast. Então a frasezinha então, tu não te lembra? É verdade. Vai ter 1, 2, 3, falamos junto? Qual é que é? Tu vai falar? Eu vou falar? Então é pra cima deles e... A segunda parte eu deixo de cara. Vai, Moisés!